E vai ter algum conserto. O pessoal às vezes me pergunta assim sobre o que vai acontecer no futuro e a respeito da parte do relacionamento entre homens e mulheres. Isso é bastante tema assim do canal do Dom Sandro. Ele fala de uma forma bem direta e honesta que a mulherada não tem volta. E eu concordo, mulherada de geração Y não só não tem volta, como estão batendo na parede agora. Estão nas portas da menopausa. E a geração Z também, a geração mais nova, não é uma coisa que dá para ter muita esperança. Mesmo porque não estão ocorrendo grandes reformas na parte política. E mesmo que tu tenha uma geração mais nova de mulheres assim que estão vendo que feminismo, socialismo não dá certo, e elas querem dar uma de mulher de direita, tradicional, a questão é a seguinte: a mulher jovem ela ainda tem a possibilidade de mudar o discurso dela e conseguir arranjar um alfa ou um beta que vai ser um provedor que vai dar uma vida mais tranquila para ela. E ela pode se comprometer com ele através de casamento, paternidade e maternidade para ter essa vida fácil. Só que o problema é que as mulheres mais velhas, as encalhadas, divorciadas, com ou sem filhos, que não têm um marido do lado delas e viraram esposas do governo, essas mulheres elas vão continuar votando em mais socialismo, votando em mais feminismo, para detonar com os homens, porque é óbvio, elas não têm mais chance nenhuma com os homens. Não só isso também, por que os homens iriam aceitar agora ter um papel de provedor, de chefe de família, né, de subsidiar totalmente ou parcialmente os custos da família, os custos da casa? Por que eles iam aceitar isso hoje em dia? Quando homem e mulher, assim, eles estão ambos estudando, ambos trabalhando, e aliás a gente tem mais mulheres nas universidades. Como algumas pessoas já falaram algumas vezes aqui no canal, é aquele negócio, a renda do homem é a renda da família. É para ele, para a mulher e para os filhos e para casa. A renda da mulher não, a renda da mulher é só da mulher, compreende? Tanto que se ela quiser gastar com diversãozinha, com viagem, é a vontade dela. Tu não pode opinar a respeito disso porque tu vai estar sendo opressor. O que pode acontecer, que também é uma forma delas perderem os privilégios dela, é por mal, através de um colapso político, um colapso econômico, no qual o governo abandona as mulheres e começa a cortar um por um os direitos delas. Não vai ser de uma hora para outra, vai ser gradual. E tu pode dizer, não, mas isso não vai acontecer. Cara, na Europa está acontecendo. Essa discussão que a gente está tendo agora de igualar a idade de aposentadoria de homens e mulheres, na Europa já ocorreu. Tem um monte de país que lá já está igualado. Só que também o que pode acontecer é uma invasão. Como a gente está num mundo extremamente civilizado e muito globalizado, dificilmente vai ser uma invasão violenta, mas pode ser uma invasão através de imigrantes muçulmanos, e começam a vir para cá, e conforme eles forem crescendo na população, eles vão ter a voz deles política, eles vão querer mudar a cultura do país. Então se tu vê o seguinte, países ocidentais, a mulherada tendo 1,5 filhos, um filho, aí chegam os imigrantes de sociedades mais patriarcais, né? Em questão de 1, 2 gerações eles chegam próximo de se tornar a maioria. Então imagina se os imigrantes chegam fazendo 3, 4 filhos. Não só isso, tem outra questão. A gente tem o pessoalzinho progressista, esquerdista, que vive nas torres de marfins deles, brasileiros mesmo. Só que daí tu tem o povão mais evangélico, mais simples e etc. Eles têm mais filhos, compreende? Esse é o jogo da democracia. Outra coisa que pode acontecer também, né? Os homens se tornarem mais red-pilados. E a gente pode ver atualmente que não é nenhuma questão agressiva, não é uma questão de todos os homens ficarem sabendo a respeito de MGTOW ou de Red Pill. Não. Vai chegar uma hora que o rótulo de MGTOW não vai ser necessário. Porque a misandria vai estar tão pesada na sociedade, seja vindo do governo, vindo da mídia, ou até mesmo do comportamento feminino se tornando cada vez mais tóxico, que até mesmo o homem mais comum, que não é informado a respeito de nada, nem fica muito tempo na internet, ele vai se afastar. E a partir do momento que o cara se afasta, ele vai dedicar a vida só a si mesmo. Na época que os homens eram os chefes de família, que sustentavam todo mundo, tu podia ver que 3/4, 2/3 do salário deles era para a família. O que sobrava era o que ficava para ele. Basicamente o cara sustentava uma família e vivia com uma mesadinha para ele, porque o resto do dinheiro era da família. Agora o que acontece a partir do momento que tu tem uma sociedade que o pessoal não está casando? Mulherada ou está tendo filho sozinha ou fora do casamento, e os caras estão ficando solteiros, tendo um relacionamento aqui ou ali, sempre com prazo de validade no relacionamento. O cara pode facilmente se tornar minimalista e se aposentar mais cedo. As mulheres no futuro elas vão se tornar basicamente a mesma coisa que aconteceu com os cavalos quando o automóvel foi inventado. Não é à toa que a gente fala do útero artificial. O útero artificial é algo bem mais pra frente. Mas eu acho que enquanto eu estiver vivo, eu vou acabar vendo que seria o útero artificial. O útero artificial basicamente é o checkmate.
É o checkmate. A hora que o ultra artificial ele é desenvolvido, ele é comercializado, acabou. A mulher, ela vai começar a se tornar um artigo de luxo. A hora que tiver ultra artificial e robô sexual, porque os riscos, os custos e talvez até os benefícios de ter um relacionamento com uma mulher não vão ser o suficiente para compensar manter elas ao invés de ir para coisa nova. Quando começaram a falar do bafafá das bonecas sexuais nos últimos 2 anos, o pessoal começou a se comportar como se não, meu Deus do céu, agora está surgindo essa concorrência contra as mulheres, essa alternativa para os homens que não querem se relacionar com mulheres e começaram a falar que isso é misoginia, etc. As mulheres já começaram a ser substituídas desde aquela época. Só que como ainda tinha muito jogo querendo jogar o joguinho de se tornar marido, papai e provedor, não fez tanto choque nelas, não foi um peso tão grande. Então imagina o seguinte, desde a primeira Playboy, a mulher já estava sendo substituída pelo homem. Então o acesso às alternativas e a qualidade e a quantidade das alternativas foi crescendo cada vez mais. E daí chega agora aquele pessoal que fala que não, mas os homens ainda vão querer se casar com mulher por causa de companhia, não vai importar a idade delas ou a fertilidade, a quantidade de parceiros sexuais. Isso não vai acontecer. E se é para ter uma companhia de qualidade, uma companhia legal, para isso tu tem amigos, entendeu? A companhia da mulher é uma companhia que tá, pro homem tá abaixo da companhia de outros homens e de outros amigos. A única coisa que mantinha isso ainda era a atração sexual, o sexo, ou talvez a fertilidade, se o cara quer ter filhos e quer se casar e quer ter filhos. Agora, tu tira o sexo, tira o casamento, tira filhos da equação, a quantidade de incentivo para o cara ter um relacionamento com a mulher, por causa da confiança, é muito menor. E pro pessoal que fala, não, mas isso não vai acontecer, cara, olha pro Japão. Vai pesquisar as estatísticas ali de como que está a taxa de natalidade, a quantidade de casamentos, a idade com que as pessoas estão se casando e a quantidade de pessoas que estão se casando, e não só isso, a quantidade de adultos que nunca teve nenhum tipo de relacionamento. O negócio está sendo substituído pesadamente, as mulheres estão sendo substituídas pesadamente. Não é à toa que, não só o Japão, o mercado pornográfico ali da Alemanha, pesado pra caramba, a Europa Oriental também. Que a conta do feminismo chegou, não só para as mulheres, para o governo, para as empresas e para as mulheres. Esses 3 grupos que achavam que ia ter uma vida fácil nas costas dos homens, achando que iam poder sempre sugar mais do que contribuem de volta para os homens, esse pessoal tá ralado. Esse pessoal vai ter que aprender a se adaptar. Novamente, governo, empresa e mulheres. E os homens que ficarem insistindo também no jogo antigo, de achar que não, eu tenho que ser o alfa, eu tenho que ser o provedor, o protetor e ficar subsidiando e sustentando a mulher, esses caras eles vão ser devorados. Porque a quantidade de mulher desesperada e de mulher predatória querendo detonar com esses homens, ainda mais com a crescente misandria que a gente está tendo e a piora das leis que estão ferrando com o contrato social entre os homens e as mulheres, ferrando com o relacionamento heterossexual, esses caras vão ser basicamente linha de montagem de Viúva Negra, entende? Só que a cereja no topo do bolo, o checkmate, é outro artificial. A hora que isso acontecer, GG. Imagina a hora que tu tiver boneca sexual de alta qualidade, e imagina a hora que tu tiver ultra artificial, acessível, sendo comercializado. Aí é uma hora que o cara tá um pouco mais velho, um pouco mais rico, ele tá meio cansado da casa silenciosa, só que o cara pode ter um ultra artificial e simplesmente fazer um filho. Fazer mais de um filho. Já parou para pensar nisso? Aliás, não é à toa que a China desenvolveu lá os bebês com código genético alterado já esse ano. Só que as empresas talvez estejam mais cientes. Só que as mulheres não. Alguns homens estão começando a se tornar cientes ainda desse futuro que pode vir aí mais para frente, que eu acho que é a alternativa com mais possibilidade de acontecer. A gente pode chegar num estágio em que, pela primeira vez na história da humanidade, mais homens vão se reproduzir do que as mulheres. Tem 2 formas de tu se tornar MGTOW, o modo fácil ou o modo difícil.